back to you. By now you should somehow realize what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bring out the words they have to walk and winding. Bring out the light that leads us there and blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Sejam muito bem-vindos, começando mais uma edição do Fala Jovem, uma iniciativa da Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVAL, canal 16 da NET. Você que está em casa já sabe, mas é sempre bom a gente relembrar. O Fala Jovem é uma iniciativa que tem como grande objetivo aproximar o jovem catarinense da Assembleia Legislativa do Estado. A gente hoje está aqui na UDESC, em Florianópolis, para conversar sobre um tema que eu acho que é de interesse de muita gente que está aqui e que está em casa também. Jovem empreendedor. Alunos da UDESC estão aqui com a gente do curso de Administração de Empresas, é isso? Bem-vindos, aqui é o Fala Jovem. E para esclarecer algumas dúvidas e apimentar um pouco o nosso debate, a gente tem convidados muito especiais. Além do nosso querido Tonel, Rodrigo Tonel, que fez um som para a gente. Rodrigo, bem-vindo ao Fala Jovem, obrigado pela sua presença. Obrigado também pelo convite. A gente também tem aqui o professor Eduardo Jara, ele que é professor do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, aqui na UDESC, em Florianópolis, e também um dos vencedores do concurso cultural Santander Práticas de Educação para Sustentabilidade no ano passado. Professor, obrigado pela sua presença e seja bem-vindo ao Fala Jovem. Obrigado, Zé, o convite, e agradeço a presença de todos os jovens empreendedores aqui, da deputada também, e espero que a gente tenha um bom debate. Outra convidada que dispensa apresentações é a deputada Ângela Albino, mas mesmo assim a gente vai dar uma olhada no VT agora, que vai contar um pouco da história da deputada Ângela Albino. Roda aí. Ângela Albino é florianopolitana, nascida em agosto de 1969. Formou-se técnica em enfermagem no ano de 1986 e começou a carreira como servidora pública em 1988. Em 92, passou a integrar a UBM, União Brasileira das Mulheres. Em 95, com apenas 26 anos, já era diretora do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e, em 2001, assumiu a diretoria da Federação Nacional da mesma classe. Em 2004, foi a única mulher eleita vereadora em Florianópolis. Em 2006, candidatou-se a deputada estadual e conquistou 22 mil votos. Já na eleição de 2010, foi eleita com quase 33 mil votos. Ângela Albino tem ações e pensamentos focados nos catarinenses. Deputada, obrigado pela sua presença e seja bem-vinda ao Fala Jovem. Uma alegria estar aqui. Eu já queria combinar que ninguém chamasse nem eu, nem o Jara de tia, tá? Nem tio, que a gente fica muito sentido com essas coisas, né, Jara? Então, uma alegria estar aqui. Parabéns pelo programa. Obrigado. Seguinte, em 1990, Jeffrey Timmons, que é um dos maiores especialistas em empreendedorismo no mundo, ele é doutor em administração de empresas, ele é autor de vários livros sobre o assunto, ele disse a seguinte frase: o empreendedorismo é uma revolução silenciosa que vai ser para o século XXI mais do que a revolução industrial foi para o século XX. Queria começar com o professor. O senhor concorda com essa frase? Por quê? Eu concordo. Concordo porque a gente tem muita coisa nova ainda para criar. Se a gente for pensar na evolução dos padrões de comportamento da humanidade, não precisamos voltar muito, a gente até comentava sobre isso. Os meus pais nunca viram a internet. Eu, quando ingressei na universidade, eu tive acesso à internet na universidade. E hoje as crianças já nascem com um pacote Office instalado, né? Elas já sabem usar tudo e têm o seu iPod, seu tablet. Então, a gente tem muita coisa nova para criar. E da onde vão sair essas ideias? Vão sair da mente de vocês, de outras pessoas que vão empreender e que vão construir um novo. Então, acredito muito nessa ideia de que a gente tem uma revolução pela frente.
Deputado, a gente viu um pouquinho da sua história e é uma história empreendedora também, porque desde muito cedo, sendo ativista e se colocando na sociedade de uma forma diferente, tomando iniciativas. A senhora acha que o empreendedorismo ele nasce com cada um de nós? Ou, por exemplo, uma pessoa que tem skill de vendas, tem gente que tem mais facilidade para ser vendedor, vender alguma coisa, tem gente que não tem isso. A senhora acha que qualquer um pode ser um empreendedor hoje? Eu tenho visto com muita alegria que o IBGE tem publicado isso, que o empreendedor no Brasil tem um perfil jovem e, para nossa alegria em especial, predominantemente de mulheres, né? As mulheres são a maioria. Não é tão poético, a gente também falava isso um pouquinho antes, né? Não é tão poético assim quanto parece. As mulheres hoje vêm no número crescente de serem as únicas responsáveis pelo sustento dos filhos e acabam desenvolvendo uma atividade que, em geral, reproduz, inclusive, esse perfil de gênero, né? As mulheres vão ser cuidadoras nas suas profissões também, né? Acabam montando um pequeno salão, ou vira manicure, ou então tem uma pequena empresinha de cuidados com idosos. Enfim, as mulheres têm empreendido muito. Eu acredito que muito tem a ver com perfil, obviamente, mas mais ainda, e eu acho que esse é um ponto que a gente precisa desenvolver muito, é de gerar oportunidade para florescer esse empreendedorismo. Professor, a gente está aqui com futuros administradores de empresas. O senhor acha que como que surge um empreendedor? Basta fazer um curso de administração de empresas? Basta ter talento para isso? Tem que se especializar? De onde vêm essas oportunidades? Qualquer um pode ser? Essa é uma discussão que se tem, se a pessoa nasce empreendedora, né? E os estudos, as conversas apontam que passa pela autorreflexão. Você vai conseguir ser um empreendedor quando você se conhecer. Quem tu é? O que tu faz? O que tu gosta de fazer? A partir disso, você vai pensar quem pode te ajudar e quais são os próximos passos que vai ser isso que eu sei vai ser aceito, né? Aí esse estudo todo se amplia, mas o início de tudo é quem eu sou. Então, não precisa ser um administrador para ser um empreendedor, né? Claro que, às vezes, o administrador vai conhecer melhor todo esse complexo que tem em volta de stakeholders, consumidores, mercado, plano de negócios, vai auxiliar. Mas o empreendedor não precisa ser um administrador, né? Você pode empreender em qualquer área. Deputada, na sua viagem pelo Estado e na sua experiência como deputada, como que a senhora tem visto o Estado de Santa Catarina com relação ao empreendedorismo? Nós somos um Estado empreendedor, com boas ideias, com novos negócios, com oportunidades? O Diese fez um levantamento muito interessante que o Brasil é o terceiro país do mundo que tem maior número de empreendedores. Nós perdemos para a China, até por um tamanho da população que eles têm lá, depois os Estados Unidos e depois o Brasil. Dentro do Brasil, Santa Catarina é o terceiro estado que, pelo menos considerando o primeiro semestre de 2011 e 2012, que mais cresceu o número de empreendedores, né? Nós crescemos bastante significativo em relação ao resto do país. E o mais interessante é que, do nosso crescimento que teve nesse primeiro semestre, que foi de 21% em relação ao semestre de 2011, 61% é do microempreendedor individual. É o cara que é o pipoqueiro que foi para a formalidade, ele era um gesseiro que agora está na formalidade. Essa legislação que o Brasil tem experimentado nos últimos anos, do microempreendedor individual, tem ajudado a desenvolver. Então, se nós estamos no terceiro país do mundo que tem maior número de empreendedores e no terceiro estado do Brasil, que tem maior número de empreendedores, isso mostra que o perfil da nossa gente é de empreendedor. O que nós precisamos é criar mecanismos, né, para incubadoras, professor, para que nós possamos desenvolver essas genialidades, essas potencialidades. Acho que esse é o caminho. Temos uma pergunta. É você, né? Adivinhei, né? Você pode levantar, por gentileza? O seu nome? Boa noite, meu nome é Fernando, sou estudante da 6ª fase de Administração Empresarial aqui do ESAG. Para parabenizar, fico muito feliz de ver uma iniciativa como essa sendo trazida para a universidade. Acho que falta realmente, às vezes, a gente estimular esse espírito empreendedor. Justamente nessa linha, a gente vê que Florianópolis tem, principalmente Florianópolis, Santa Catarina como um todo, tem abraçado muito iniciativas empreendedoras. A gente tem o Sapiens Park sendo aberto, a gente tem Endeavor vindo para cá. Eu gostaria de saber justamente como é que vocês veem que o estudante pode aproveitar essa oportunidade de empreendedorismo, pode se envolver nesse meio e aí realmente conseguir se qualificar para que a gente tenha um empreendedorismo não só de abrir e morrer, mas sim um empreendedorismo qualificado. A gente consiga realmente criar empresas que vão ser referência, empresas que vão desenvolver muito o nosso estado.
Eu vou comentar da parte da universidade, que é um parceiro muito importante nessa construção do empreendedor. Eu, recentemente, tive agora num curso na Babson College, que é a universidade número 1 em empreendedorismo há 20 anos nos Estados Unidos, e pude perceber lá a excelência que eles têm nessa cultura empreendedora. E também observei trabalhos de alunos apresentando, e aí, não querendo puxar a brasa para o meu lado, mas falei, meus alunos têm ideias tão boas quanto, ou às vezes até melhores. Por que a gente não está liderando isso? Porque ainda, infelizmente, nos falta essa cultura. Nos falta aqui a nossa incubadora, nos falta a nossa aceleradora, nos falta, talvez, uma disciplina, que eu acho que não é o caminho ideal, mas seria reforçar essa ideia de nós construir essa cultura de empreendedorismo, que não vai ser só o teu projeto, não vai ser só o professor aqui falando, vai ser alguma coisa que vai estar na nossa visão, na nossa missão, nos nossos valores, para captar pessoas de fora que já venham com essa intenção. Eu queria até contribuir, professor, com 2 experiências em pontas diferentes aqui de Florianópolis, que eu considero experiências vitoriosas e que podem ensinar muito para nós. A primeira delas, muito conhecida certamente de todos vocês, que é a nossa incubadora tecnológica, né? Que é uma experiência extraordinária, que vem gente... A gente tem até pouco domínio do quão extraordinário é, né? A gente sai de Santa Catarina, vai vendo que sempre fala em Florianópolis, se fala de tecnologia, se fala dessas incubadoras, e que hoje tem jovens lá vendendo para o mundo inteiro o produto deles, né? Que é produto ligado à área tecnológica, mas que envolve um espírito empreendedor e um espírito de inovação muito forte. Então, estou falando de um patamar econômico bastante significativo e que é uma experiência vitoriosa aqui em Florianópolis. Numa outra ponta, trabalhando com jovens de periferia, eu cito a incubadora de cooperativas que o Instituto Padre Wilson Groh desenvolve, que é extraordinária a potencialidade que se descobre em jovens que até pouco tempo eram vítimas do tráfico, né? Estavam envolvidos com o tráfico, e que todo dia a gente precisa disputar esses jovens, em particular, com o tráfico, né? E, através da incubadora de cooperativas, se consegue montar um negócio que eu acho, professor, que talvez seja esse também um gargalo que a gente tem. Os espaços institucionais, particularmente as universidades, ainda têm um perfil muito conservador e ainda não entenderam esse momento que a gente vive de explosão. A grande maioria das instituições, eu cito essa da incubadora, porque são jovens que se envolvem com esportes radicais, são jovens que se envolvem, por exemplo, com um concerto de pranchas de surf. Então, tu alia uma melhora de condição de vida econômica com uma disputa que nós precisamos fazer todo dia com o tráfico e, portanto, o próprio combate à violência em Santa Catarina, né? Então, essas incubadoras, reforçando, inclusive, aqui a sua experiência, essas incubadoras me parece um momento muito propício que a gente pode viver agora para auxiliar os jovens, ao par de alguns programas que o Estado já tem, como o programa de Juros Zero, que é focado mais em empresa, a própria Lei Nacional do Microempreendedor Individual, mas focado particularmente nos jovens. Eu considero essas 2 experiências muito inovadoras e muito gratificantes, já frutificando muito bem. A gente tem mais uma pergunta. Qual que é o seu nome? Davidson. E qual que é o seu curso? Eu faço aqui na ESAG a 6ª fase. Legal. Qual que é a sua pergunta? É para quem? O professor Jara. Fala, jovem. Professor, a gente tem exemplos de empreendedores muito grandes que conseguiram grandes conglomerados, como o Samuel Klein, das Casas Bahia. E hoje, com as facilidades que hoje a gente tem, como as incubadoras, é mais fácil hoje ser empreendedor e conseguir sucesso estrondoso como eles conseguiram ou não? Antes, no passado, por ter menos concorrência, por ter outras facilidades, dificultam hoje a gente conseguir esse tamanho de sucesso? Assim? A gente tem dados sobre taxa de sucesso desses empreendedores, né, medido pelo Monitor Global de Empreendedorismo. E o Brasil tem uma taxa de 11% nesses negócios, independente de ser lucrativo ao extremo ou não, né? Então, a gente pode estar pensando, não é um número tão alto assim, né, de 11%. Mas, em comparação com outros 69 países listados, o Brasil está à frente. Embora a China... né, eu estou gostando muito aqui do debate com a Ângela, porque ela traz muitos números, eu sou da área da estatística. Então, a China, embora tenha muito mais números absolutos, a taxa relativa deles é menor do que o Brasil. 7%, 4%. Né? Então, nós temos 11%. Existe esse número, 11%, mas talvez o teu percentual seja maior. A senhora quer complementar? Não, eu queria me exibir um pouco mais na parte de números, então, já que
que deu certo aqui. Eu considero também, professor, um dado muito relevante, até pelo momento de círculo virtuoso econômico que o Brasil vive e que a gente sempre teme em função da crise mundial, até quando vá, né? A gente torce que seja um ciclo perene e prolongado e que cada vez seja mais virtuosa o desenvolvimento da nossa economia, mas a gente sempre fica temeroso com isso. E a cada 4 empregos no Brasil, 3 vêm de pequenos negócios, né? Isso, para nós, precisa chamar particularmente a atenção, né? Da necessidade, e era um pouco o que a gente falava antes, da necessidade de nós cruzarmos esse segmento da população que vive esse cotidiano cheio, borbulhante de ideias, com os espaços institucionais. Geralmente, essas áreas mais criativas, elas se distanciam enormemente dos espaços. Por isso, essa experiência aqui da Escola do Legislativo, vir aqui da universidade, fazer esse diálogo aqui, ela é muito importante até em função disso, porque nós precisamos de pessoas que vivam essa genialidade, mas que disputem os espaços de poder, porque, na verdade, o poder do Brasil é branco, heterossexual, com dinheiro, mais de 40 anos. E todo mundo que está fora desse espectro está fora do poder. Portanto, essa efervescência jovem, essa efervescência transformadora, inovadora, empreendedora, está fora dos espaços de poder, não disputa orçamento, e, portanto, aí nós descobrimos por que não temos incubadora, por que não temos algumas políticas públicas que ainda precisa ser desenvolvida. Talvez uma das tarefas que está posta para nós ao par de desenvolver essas genialidades, é também a gente despertar o interesse na vivência partidária para poder disputar os espaços de poder no sentido de criar inovações e empreendedorismo no campo da decisão política, no campo do compartilhamento do poder também. Mais uma pergunta. Seu nome? Rafael. Administração também, qual que é a sua fase? Quinta. Legal. Sua pergunta é para quem? Professor Jara. Fala, jovem. Quando eu monto um projeto para empreender, geralmente eu sigo uma metodologia ou algum roteiro. E quando esse projeto está pronto, eu gostaria de saber... Geralmente eu acabo executando ele, mas eu gostaria de saber como é que eu faço para avaliar se esse projeto ele é bom e se ele vai ter esse rendimento futuro que eu espero. Certo, Rafael. O Rafael é um empreendedor também. Eu ia perguntar isso. Essa pergunta era genérica ou ele já está com uma ideia na cabeça aí, né? Acho que ele já está com uma ideia. É um bom empreendedor. A gente tem métodos, né, para tentar organizar o processo do empreendedor. Eu vou comentar um sobre observação, né, que a gente passa por A, E, I, O, U. Né? A gente vai olhar as atividades, a gente vai olhar o espaço e o meio ambiente, a gente vai olhar as interações dentro desse meio ambiente, a gente vai olhar os objetos que a gente tem disponível para fazer isso e a gente vai ver quem são os usuários deste espaço. Se a gente conseguir mapear tudo isso, a gente vai conseguir, então, observar melhor. Mas tem situações onde o inesperado precisa ser previsto. E aí o empreendedor vai se diferenciar naqueles 11% que eu comentei. Né? Porque, às vezes, você tem uma boa ideia, mas você não visualizou que ela poderia falhar logo ali em seguida por conta de um concorrente, por não ter o fornecedor da tua ideia. Quem é que vai fornecer um material que surgiu um material muito bacana? Porque se ele tivesse a ideia brilhante e ninguém fizesse para ele, ele parava ali logo em seguida. O nosso debate aqui na ESAG está só começando, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas já já a gente volta com Fala Jovem para continuar falando sobre jovem empreendedor. Mas, enquanto isso, um pouquinho mais de Rodrigo Tonel para vocês. A gente volta já. Vou aproveitar o gancho, né? A noite vai ser boa. De tudo vai rolar. Vai rolar. É certo que as pessoas... Vitrola rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Na madrugada, vitrola rolando um blues,
a energia que emana de todo prazer. Muito obrigado. Tá contigo. Estamos de volta com o programa Fala Jovem, uma iniciativa da Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVAL, canal 16 da NET. Hoje a gente está aqui na UDESC para falar sobre jovem empreendedor, e os nossos convidados de hoje são a deputada Ângela Albino e o professor Eduardo Jara. Aliás, professor, o senhor falou disso um pouquinho no começo, mas o professor Eduardo Jara, ele recentemente esteve no simpósio Babson para educadores de empreendedorismo na Universidade Norte-Americana Babson College, em Boston, que foi o prêmio por ele ter sido um dos 3 vencedores do concurso nacional Santander Práticas de Educação para a Sustentabilidade. Professor, conta um pouquinho para a gente, para os seus alunos e para quem está em casa, como é que foi essa experiência? Eu vou começar primeiro contando o que me levou lá, né, que foram os meus alunos que me levaram lá, porque, na verdade, foi um projeto onde a gente tentou buscar indicadores personalizados de sustentabilidade. Cada um queria, então, medir individualmente quanto que gastava de água no seu banho, quanto que comia de carne por dia, o quanto de pasta de dente usava em sua vida. E aí, depois, mensurando isso, intervalo de confiança, e se vê lá todos os impactos associados a esse estilo de vida. Porque a gente tem uma noção sobre a média, né? Mas aonde que você se posiciona ali? E aí, por ter vencido esse prêmio, eu tive a experiência de passar uma semana em regime de imersão, de manhã, de tarde e de noite, só falando sobre empreendedorismo, com outros 60 professores de 13 países diferentes. E foi muito interessante. Voltei fervilhando de ideias. Agora eu preciso de apoio de vocês para conseguir executá-las, né? Então, já passo a bola aqui para a deputada, até para perguntar que ações a gente pode estar fazendo para pegar uma parceria com a Assembleia, né, para que a gente possa crescer juntos, porque eu vejo isso como um benefício não da UDESC, né, como um benefício para a sociedade em geral. Brits, eu vi que ele passou a parte da pergunta. Já vou voltar aqui para a pergunta dele. A gente até conversava isso um pouquinho antes. Eu acho que uma experiência que nós podíamos levar para a Comissão de Legislação Participativa, apresentar esse projeto para Santa Catarina, que a TVAL é uma TV que formador de opinião assiste, né? É bem bacana o público que assiste a TVAL. A gente podia levar para a comissão, se o pessoal da UDESC tiver a fim de levar para lá, a gente faz, mostra para o Estado, leva na Assembleia, porque muita gente também nem conhece essa experiência, né? Nem conhece que... É claro que o prêmio é seu, é dos seus alunos, é da UDESC, mas o Estado de Santa Catarina se sente premiado também de ter um profissional assim. Então, vamos levar lá para a Assembleia Legislativa e vamos espalhar aí pelo Estado para a gente permitir que outras ideias nesse estilo também floresçam e que a gente possa criar ferramentas para que elas efetivamente transformem o nosso cotidiano. Maravilha. A gente tem mais uma pergunta. Você, seu nome? Meu nome é Juan, sou aluno da 6ª fase da administração noturna e tenho uma pergunta para a deputada Ângela. Você falou que 3 a cada 4 empregos são de microempresas, é isso? E que nós somos um estado referência em empreendedorismo, né? Gostaria de saber se tem alguma lei, algum tipo de tramitação, de incentivo fiscal para a abertura de novas empresas, porque eu tenho uma empresa e sei como é difícil chegar no final do mês e pagar uma certa quantidade de imposto que eu não vejo ser retribuído ao meu favor, entendeu? A carga tributária é um assunto bastante complicado, né, deputada? Esse o que eles chamam de fator Brasil, inclusive, né, que não atinge só o micro e pequeno emprego. Micro e pequeno negócio. Eu até me referi, Juan, aos pequenos negócios em geral, não só ao microempreendedor. A cada 4 empregos no Brasil, 3 vem dos pequenos negócios, né? O que mostra que, obviamente, nós precisamos ter política pública para isso. Eu acredito que a criação do Ministério é um salto de qualidade. Quando se falou em Simples, né? Quando se trouxe o Simples e outras ferramentas, a própria legislação do microempreendedor individual também foi um avanço. São todos muito modestos ainda, né? Aqui em Santa Catarina, recentemente esse assunto veio para a pauta, deve-se ter acompanhado como microempreendedor, a discussão da DIFA, né? Que é uma discussão tributária
que o Estado de Santa Catarina tinha até a prerrogativa legal de poder aplicar, mas que ia atingir substancialmente os pequenos negócios aqui em Santa Catarina. Teve uma discussão durante pelo menos 90 dias, a Assembleia Legislativa se envolveu bastante, e eu tenho a convicção, e essa discussão da DIFA foi definitiva sobre isso, que a nossa capacidade de perceber que esse setor precisa se organizar em torno das suas entidades foi definitivo para mudar esse cenário, né? E o que foi bacana desse processo é que se abriu uma discussão, a Assembleia está discutindo bastante esse tema de criar ferramentas, além de afastar o decreto que acabou não vigendo, felizmente, mas de nós criarmos outras ferramentas que facilitem e, principalmente, que desburocratize, né? Que hoje é uma dificuldade grande trazer para a formalidade esses empreendimentos, que é um salto de qualidade para o país. Aqui em Florianópolis, professor, em especial, 91% dos empregos de Florianópolis, do setor privado, é de pequeno negócio. Então, para nós aqui, na nossa região em especial, é um impacto violento. Qualquer movimento que a gente faz positivo nesse setor tem um desdobramento econômico virtuoso muito forte. Esse número fecha com em torno de 90%, né, são gerados pelos 10% que vão empreender com sucesso. Então, 10% vão empreender, vão obter sucesso e talvez gere emprego para os outros 90%. Falando em sucesso, a gente gravou uma entrevista com o Flávio Jardim, que hoje ele já tem uma carreira de sucesso, bem-sucedida, e ele faz uma análise muito interessante sobre as aventuras dele pelo mundo, comparando com o empreendedorismo. Roda aí, vamos dar uma olhada e daqui a pouco a gente volta para falar mais. Então, eu sou aqui de Florianópolis, né, nascido e criado, sempre muito perto do mar. Nunca me enxerguei sendo aquele profissional de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. E agora estou finalizando o curso de administração. Eu fiz expedições no Brasil e no mundo, né? Em 2004 eu fui do Chuí ao Oiapoque de windsurf, de prancha-vela, sem acompanhamento de carro, de barco, de nada. Eu e mais 2 amigos, e recorde mundial, a gente está no Guinness Book como mais longa travessia já feita de windsurf. Logo em seguida, um ano depois, a gente foi buscar um barco na Grécia, pegou o barco na Grécia, trouxe para o Brasil, reformou o barco e saiu. Durante 2 anos e meio, a gente fez uma volta ao mundo de veleiro, e esse foi meu trabalho. Meu trabalho era sobreviver, captar imagem e surfar, né? Fazendo o link das aventuras com empreendedorismo, com planejamento, com metas, tem tudo a ver. Porque a gente passou 10 anos para fazer todas as expedições. A gente começou a fazer um projeto que tinha que se cercar de tudo que poderia dar errado, visualizar todos os possíveis cenários que poderiam acontecer para ir atrás de patrocínio. Não foi fácil, a gente levou vários não, muitos e muitos. Então chega uma hora que tu tem que puxar para ti a responsabilidade e correr atrás e mudar os planos e contornar as situações para te conseguir chegar naquele objetivo. Tu tem que ter pequenas metas para chegar ao todo. Logo que a gente voltou de viagem, lógico, depois de passar 3 anos fora, a gente voltou perdido. A Mormaii tinha um projeto de licenciar água. Por que água? Porque a água, a Mormaii ia aparecer em lugares que hoje ela não estaria. Então é mercado, é supermercado, é um monte de pontos que a marca não atinge. A água não seria somente para gerar lucro, e sim como um incentivo de marketing. E logo depois a gente lançou o energético, e isso foi muito legal, e essa minha empresa de consultoria presta serviço para a Mormaii em relação a todos esses novos produtos na linha funcionais. Acho que ser uma pessoa empreendedora é não ter medo de errar e não ter medo de assumir o erro. É bater no peito e eu vou mandar fazer, eu vou fazer, e se der errado eu consigo contornar, e foi isso que a gente tirou das nossas experiências. Sempre tem como contornar. Se uma peça quebra no meio do nada, eu vou correr atrás, eu vou ver o que eu tenho no meio, o que eu tenho no barco para conseguir consertar. E a mesma coisa. Eu lancei produto errado no mercado, eu chamei o erro foi meu, e eu corri atrás, eu melhorei, e hoje eu estou com o produto perfeito. Então, ser empreendedor é não ter medo de empreender.
Muito interessante essa comparação que o Flávio faz das viagens dele pelo mundo, essa aventura com o empreendedorismo. Eu acredito, deputada, que não dá para ter medo e não dá para ter medo de receber não. Eu acho que quem quer empreender vai receber muito não, né? Eu acho que quem tem medo de errar está condenado ao imobilismo, né? Que certamente a gente vai errar muitas vezes, tem que tentar manter o coração a salvo, mas certamente vai errar muito na vida, né? E eu tenho a impressão, professor, não vou entrar nessa seara que é técnica, né? Mas ao par de nós, é verdade que a gente precisa desenvolver ferramentas para que as pessoas floresçam nelas o empreendedorismo. Acho que também tem um certo perfil nisso muito forte, né? E aqui no estado de Santa Catarina isso é muito forte. Se me permitem um depoimento muito pessoal. Claro. O meu filho, que está aqui hoje, vai ficar muito bravo depois de eu dizer que ele estava aqui hoje também, né? Ele tinha uns 7 anos, mais ou menos, e eu dava um dinheirinho, que devia dar uns R$10 por mês. Mesada, né? Aquela famosa Não, aí mesada. ele dizia que, como ele não entendia mesada, a gente combinou que era salário. Não, o salário... E um dia ele viu a Fátima Bernardo dizer que o salário mínimo tinha ido para R$100 e que ninguém no Brasil podia ganhar menos que R$100. Aí ele queria vir discutir isso comigo, né? Então, a gente vê que o empreendedorismo, às vezes, da pessoa já vem de pequenininho, né? Claro que eu ameacei com demissão por justa causa, se ele fosse reivindicar esse salário tão maior do que ele recebia, né? Mas, de fato, tem um ingrediente pessoal aí que ajuda, né? Nessa disposição de vamos caminhar, vamos construir, vamos fazer. E isso é muito forte nos jovens, em especial, né? É a história da cultura empreendedora. A gente não precisa estar pensando na universidade como foco de cultura empreendedora. Isso pode começar nas séries fundamentais, do ensino fundamental, né, se fazendo uma gincana de criação. E a gente não precisa pensar no capital, né? A pessoa tem que empreender para ficar rica. Ela pode ser um empreendedor social, ela pode empreender para fazer o bem coletivo, ela pode ser um médico que vai fazer uma ação numa aldeia que nunca teve uma consulta médica na sua história. Ela pode ser um empreendedor da área verde, ela pode estar criando ações ambientais que proporcionem o bem coletivo, né? Vou citar o caso de uma estudante hoje aqui, tive uma grata surpresa, de que eles, num grupo de trabalho, identificaram sacolas que eram descartadas na embalagem dos salgados que eram vendidos, e elas verificaram que aquilo ali podia ser reconstruído e transformado numa sacolinha plástica para carregar materiais, enfim. Isso envolveria toda uma cadeia de produção daí, que colocaria pessoas para estar construindo isso e um melhor para a empresa, agregando valor àquela empresa, né? Uma espécie de um selo verde. Ideias que vão surgindo aqui todo dia. Legal o senhor falar isso, porque a gente acaba percebendo que ser um jovem empreendedor é muito mais do que você esperar um retorno financeiro, propriamente dito, né? Acho que esse retorno humano, às vezes, acaba sendo muito mais valioso, né, professor? A gente tem mais uma pergunta. Você. Seu nome? Henrique. Bem, boa noite a todos. Eu estou representando a economia aqui, né? Eu não sei se tem mais alguém aqui. Só tem eu. Qual fase? Terceira fase de economia. E minha pergunta são duas, se eu puder fazer as duas. Fica à vontade. Seguinte, para o professor Jara, a pergunta é: você ressaltou a questão que os Estados Unidos ele tem uma diferença com o Brasil. É claro que tem a estrutura, talvez a parte em questão de professores, mas existe a diferença cultural também? O brasileiro ele é avesso a riscos? E a outra pergunta, que é para a deputada Ângela Albino, que é o seguinte: você, como deputada estadual, o que você indicaria como empreendedorismo? Qual setor seria o melhor para empreender? Bom, nós temos cadeias produtivas hoje em Santa Catarina muito consolidadas, né? Que é a indústria da cerâmica, que é a indústria, por exemplo, em torno da produção de frango e de suínos, né? Eu tenho a impressão que aqui, Henrique, a nossa vocação é economia criativa, a indústria do conhecimento, a indústria voltada às ações vou botar aqui genericamente de natureza, que envolve turismo, que envolve valorização do nosso patrimônio cultural, que envolvem esportes radicais, por exemplo. Nós temos um potencial extraordinário para isso. E tem países que vivem disso, né? Então, a Indonésia, por exemplo, Costa Rica, recentemente, parte importante da sua economia
por causa do surf, aqui nós temos potencialidades que, na minha opinião, nós não desenvolvemos ainda. Vou pegar um exemplo muito claro do que é empreendedorismo, se o professor concordar comigo, que é o nosso especialista no assunto, Gramado e São Joaquim. Pode ser bairrismo da minha parte, os gaúchos e as gaúchas que me perdoem que estiverem aqui conosco hoje, mas eu acho São Joaquim muito mais bonito que Gramado, muito mais bonito. Mas olha a potencialidade econômica que hoje é de Gramado e que nós temos em São Joaquim. E isso é visão de produção, é visão do setor privado, mas também do setor público, né? Vocaciona para aquele assunto, descobre a sua vocação e desenvolve a potencialidade econômica. A minha opinião, para quem está trabalhando o futuro, é a economia criativa em Santa Catarina. É onde nós temos o melhor preparo, onde nós temos profissionais com a melhor escolaridade. Eu acredito que esse vai ser o vetor econômico que nos conduz para o futuro aqui. Professor? Isso. E em relação ali a São Joaquim, né, é uma construção histórica. O Gramado se antecipou, talvez, nesse processo de captar turistas, e por isso esteja mais na frente. O Henrique é um empreendedor também, né, já desde do ensino médio, lá, ensino fundamental. E em relação à cultura norte-americana para empreendedorismo. É inegável que eles têm mais ações, isso passa até pelo lado financeiro. A gente estuda aqui em matemática financeira o sistema americano de amortização de empréstimos, que funciona assim: a pessoa pega um empréstimo no banco e a cada mês paga só os juros daquele empréstimo. No final de 12 meses, ele vai pagar o valor total desse empréstimo. Então, ele só tem o compromisso de pagar os juros do empréstimo. Isso é uma questão cultural que talvez no Brasil nem funcionasse. Então, isso já auxilia eles. O risco não pode ser medido só pelo financeiro. O que tem que ser levado em risco é o tempo. O tempo que eu vou disponibilizar para isso compensa a minha ação nesse foco? O capital social que eu vou envolver as pessoas, as relações, as associações que eu vou propor, vale a pena eu me engajar nisso? Isso é um risco. Então, o risco ele não é só financeiro. E a gente tem que correr o risco. Vocês jovens, mais do que eu, porque eu já estou numa das melhores universidades do país, com um dos melhores alunos. Então, eu estou numa posição que eu gosto muito. Mas o jovem ele tem que empreender, e isso é risco. E o risco não é só financeiro. É perder o seu tempo e não achar que perdeu o tempo, que, na verdade, ganhou a experiência. Olha, se você que está em casa quer levar o programa Fala Jovem para a sua cidade, para a sua universidade, é muito fácil, é só fazer exatamente o que o pessoal da ESAG fez aqui com a gente. É só ligar para a Escola do Legislativo pelo telefone 48 3221 2828 ou com a 30 Plus pelo telefone 48 3333 0230 ou ainda pelos e-mails que aparecem aí no seu vídeo, ou seja, não tem desculpa. Vai ser um prazer ir até a sua cidade para apimentar um pouco mais a discussão sobre empreendedorismo, talvez, outros assuntos. A gente vai até a sua cidade com muito prazer. Vamos para o intervalo rapidinho? Antes disso, um pouco mais de tonel para vocês. Você é empreendedor, então eu vou tocar uma música minha agora. Então tá bom. Vem curtir comigo o astral na minha ilha. Tão linda, bela, Santa Catarina me fascina. Vem curtir comigo o astral na minha ilha. Tão linda, bela, Santa Catarina me fascina. Floripa, cada praia, cada pico pra olhar. Tanta beleza rara que me faz apaixonar. Sinta todo esse clima e essa galera legal. Na ESAG faço a rima, então me escuta, eu sou local. Vem balançar, vem sentir esse calor e respirar esse cheiro de amor. Sai do meu coração que bate forte por você. Você não vai acreditar, lua subindo, saiu do imenso mar. Que natureza perfeita, maravilha é o meu lugar. Deus fez pra gente preservar. Oh, 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 preservar. Oh, 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 preservar. Oh, preservar. Oh, 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 oh,
obrigado, muito obrigado. Obrigado, Brito. O programa Fala Jovem está de volta. Lembrando que nosso programa é uma iniciativa da Escola do Legislativo Lício Mauro da Silveira, em parceria com a TVO, canal 16 da NET. Hoje, a gente está falando sobre jovem empreendedor. Esse cara que está aqui do meu lado, o Rodrigo Tonel, além de fazer o som hoje para a gente, também é um cara empreendedor, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente das aulas que você dá para umas crianças aí. Também tem um projeto, inclusive, na minha casa, que eu faço lá do pessoal do meu bairro, que eu ensino as crianças lá do meu bairro a tocar violão. E fora isso também tem as outras escolas aí da rede estadual também que eu ministro aulas de violão. E a minha ideia sempre foi ser empreendedor. Eu sempre tive essa vontade de correr atrás de alguma coisa para mim. Então eu sempre fui um cara muito inquieto. Parecia que o tempo era curto. Eu tinha muita coisa para fazer. Era muita hiperatividade. Então às vezes aquela ideia de ser empreendedor me confundia a cabeça. O empreendedor é o cara que tem a ideia, é o cara que realiza. Porque eu tinha tantas ideias que eu não tinha tempo para realizar, entendeu? Então a minha ideia de empreendedor ficou meio bagunçada, até que eu, através de uma autoanálise, descobri que se tem uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida é tocar e cantar. E é esse sorriso aí que me motiva, entendeu? É no final da história toda o aplauso, o sorriso que vale a pena. Legal. O aspecto financeiro até conta, mas ele não conta dessa maneira, não. Como o aplauso, o sorriso, a história de alguém me dar um abraço e dizer, olha, parabéns, você me fez muito bem. Então, essa é a minha vontade de ser empreendedor, nasceu por causa disso. De fazer alguma coisa que, aliás, que me transformasse em alguma coisa que me fizesse muito bem. E transformasse, vamos dizer assim, o que eu faço em um sorriso, em um agrado, um aplauso, algo do tipo. Rodrigo Tonel. Muito legal. Tá aí uma prova viva, né, professor e deputado, que às vezes o empreendedorismo traz, às vezes, muito mais riqueza para quem empreende até do que, né, e até para as pessoas que estão ao redor, assim, né? Na sua comunidade, no teu bairro, acho que muita gente é transformada e é tocada pela tua vontade, pela tua ideia de mudar as coisas, né? Parabéns pela iniciativa. Professor, eu queria aproveitar aqui, que a gente está no último bloco do programa, e queria que... A gente tem como definir como que surge um empreendedor, talvez por experiência de vida, uma pessoa que viaja muito, conhece outras culturas, não. É a pessoa que é muito envolvida com a comunidade, talvez. Como que surge esse empreendedor? Como é que surgem oportunidades para que ele se destaque ou para que nasça essa pessoa? Sim. Reforço aqui. Primeiro de tudo, a pessoa se conheceu. Né? Ela sabe o que ela gosta. Isso começa a inquietar ela. Porque ela gosta, por exemplo, pegar o caso do nosso colega, que ela gosta de cantar, gosta de compor, mas ela está com um trabalho no banco lá que oferece mais do que isso, mas ela não está feliz. E isso começa a inquietar a pessoa. Porque ela só vai se sentir realizada com a parte que faça o benefício não só na conta bancária, né? É a realização pessoal. Então, o empreendedor ele nasce do autoconhecimento, da pessoa saber o que ela faz bem e o que ela gosta de fazer. E a partir do momento que ela descobre isso, a inquietação começa a tomar conta dessa pessoa, porque ela precisa realizar aquilo que ela descobriu que faz bem para ela. E aí as ações começam a caminhar para que aquilo se realize. E aí você vai arriscar e às vezes vai errar. E aí, com aquele erro, você vai entender aonde errou, que seria o próximo passo de se conhecer melhor, por que errou. E nesse ciclo em espiral, uma hora vai acontecer aquele processo. Essa descrição que o professor fez, eu te enxerguei, Tonel. Acontece muitas vezes desse jeito mesmo. Maravilha. Próxima pergunta é sua, né? Seu nome? Luiz. Luiz, qual que é a sua fase, curso? Sexto termo da administração empresarial. Minha pergunta é para o professor Jara. Fala aí, jovem. Então, professor, se a gente analisar as empresas, no primeiro ano em si, algumas têm algum boom financeiro que já começa a aparecer no mercado e aparecer bem, mas a grande maioria não aparece e começa tendo prejuízo. No primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Até que ponto a gente consegue analisar que a gente tem que seguir em frente ou tem que parar por aí? Trazendo dados estatísticos do Monitor Global de Empreendedorismo, é a partir do terceiro ano que as empresas começam a buscar os resultados e obter lucro. Então, é muito normal o primeiro ano fechar no vermelho, o segundo ano também, e a ideia é que, na média dos empreendedores de sucesso, o resultado começa a vir após o terceiro ano. E isso é uma dificuldade para os jovens, né, que querem o download ali em meio segundo, né? Então, isso tem que estar previsto no plano de vocês, que é o risco do tempo. Eu estava falando ali do risco do tempo. Você aceita se comprometer por, no mínimo, 3 anos nessa tua proposta? A gente escuta muito de casos de sucesso que eles colocaram o projeto e 6 meses depois começaram a trazer os resultados. Mas isso é um ponto na curva extremo
diferente dos demais. O normal é ter um passo para isso. E as microempresas fecham muito rápido, né? Até a própria deputada confirmou, né? Não dá para ter medo. Assim, quem tem medo de receber não e tem medo de ir em frente acaba ficando parado, né, deputada? O que eu acho que pode incentivar muito todos nós é que tudo que nós conhecemos do mundo que é construído partiu de uma ideia e partiu da disposição de construir essa ideia, de tornar ela uma realidade. Então, a história da humanidade é uma história de transformação da natureza e nós poderíamos traduzir isso no outro conceito, que é uma ideia, é uma vitória de empreendedorismo, né? Da capacidade que nós, humanos, temos de pensar abstratamente alguma coisa e desejar e ter condições de construir. Então, absolutamente tudo que nós temos hoje no planeta dependeu de alguém pensar e dependeu de alguém colocar isso em execução, né? Na filosofia, a gente diz que filósofo é quem não perde a capacidade de se espantar. Eu acho que, em certa medida, o empreendedor também é isso, né? Não perde a sensibilidade de ver que o modo como o mundo é hoje nem sempre foi e, portanto, nem sempre ele será assim. Ele foi moldado para ser dessa forma até aqui e, portanto, nós temos toda a condição de transformar ele no que achamos que deve ser, né? Desde que a gente se disponha, que não tenha medo de errar, que errou, vai de novo e outra vez, né? Eu gosto muito da história dos Beatles para isso. Não sei quem curte Beatles aqui, mas a história dos Beatles é muito bacana para isso, né? As primeiras tentativas deles, né? Quem gosta conhece essa história. As primeiras tentativas deles de gravar eram escorraçados, né? Porque eram muito estranhos por aquele período, né? No Brasil, as experiências musicais inovadoras também era visto com maus olhos. A bossa nova, quando chegou no Brasil, né, quando o Brasil desenvolveu o conceito da bossa nova, também era visto. Mas aí alguém se dispôs, acreditou no que fazia e continuou uma vez mais. Depende muito de acreditar também, né? Claro que aqui... E hoje em dia a bossa nova, se você vai em qualquer lugar no mundo, se toca a bossa nova é um lugar chique, né? E já sabe que é um produto nosso de exportação consolidado. Ao lado do futebol, talvez uma das marcas do país mundo afora. Garota de Ipanema, acho que é a música mais executada no mundo hoje, assim, por incrível que pareça. A gente tem mais uma pergunta. Você, seu nome? Meu nome é Thiago, eu sou da 6ª fase de administração. Boa noite, deputado. Boa noite, professor. A deputada falou a respeito de 10 bilhões que o governo tem para investimento. Eu queria saber de que forma esses 10 bilhões incidem diretamente para o empreendedor catarinense, florianopolitano, e de que forma que o empreendedor busca esse investimento, ou se ele não é direto aos empreendedores, se é infraestrutura ou outro tipo de investimento. Em média, Santa Catarina tem à disposição 2 bilhões para investimento. Então, ter 10 bilhões vai ser um salto, creio eu, que bem administrado, muito importante. Pode moldar o nosso futuro, inclusive, né? Como a economia catarinense pode ser remoldada a partir daí. Parte vai ser em infraestrutura. O governo não tem sido explícito em todas as áreas que vai investir, mas parte substancial é em infraestrutura, porque o próprio setor produtivo precisa disso, né? Por exemplo, a questão da ferrovia, que eles estão chamando da ferrovia do frango, né? Que vai ligar o oeste ao litoral. Para nós, do ponto de vista da produção, é importantíssimo, né? Porque a gente fala que, como nós estamos em Florianópolis, a gente parte muito dessa realidade, mas vocês imaginem o que é ser empreendedor, produtor lá no extremo oeste de Santa Catarina, né? Então, como que a gente faz também para esse gargalo da infraestrutura? Acredito que a questão dos portos, em parte, nós resolvemos agora, né? O Brasil cometeu um crime quando decidiu brecar as suas ferrovias e investir no setor automotivo, né? Acredito que foi um equívoco histórico importante para um determinado momento, para o desenvolvimento da economia, ali particularmente na década de 50, mas nós precisamos retomar como ferramenta de escoamento da produção, né? Então, mesmo as obras de infraestrutura, elas são voltadas para o setor produtivo, né? Não tenho lembrança especificamente de uma questão envolvendo o empreendedorismo ou as incubadoras. Talvez seja uma oportunidade que a gente pode propor a partir daqui, juntos, né? Pode propor via Assembleia Legislativa ou a própria UDESC, aqui vocês, de a gente propor ao governo que atente para isso, né? Porque nós estamos falando da economia do futuro de Santa Catarina. Não me lembro de ter alguma ação específica, mas é possível construir porque esse investimento ele não está todo predestinado já hoje. Professor? E as incubadoras, elas são muito sedutoras pelos números, porque elas vão requerer
pouco investimento e os resultados se pagam em espaços relativamente curtos, né? Então, sempre é um bom negócio, tem se mostrado sempre um bom negócio. A gente tem mais alguma pergunta? Ali, você. Seu nome? Meu nome é Luiz Paulo, eu sou aluno do 6º termo de administração. Eu queria fazer uma pergunta para o professor Jara. Nos últimos 10 anos tem surgido uma escola nova da administração, assim, começou a ficar mais famosa recentemente, a disseminar termos como business models, startups, e agora tem começado a ficar cada vez mais forte. Um dos principais autores, o Steve Blank, ele faz uma crítica às escolas tradicionais de administração, digamos assim, que eles focam num ferramental muito forte para a administração de grandes empresas, de multinacionais, mas acaba pecando um pouquinho na gestão de pequenas empresas, que podem ter uma estrutura diferenciada, às vezes não tem recursos para manter, os setores estão bem divididos, como em outras empresas. O que o senhor acha disso? Eu acredito que a questão do empreendedorismo ter nascido há 10 anos atrás, ele já previu de forma visionária esse movimento que acontece cada vez de forma mais ampla, né? O que a gente pode estar percebendo agora é uma adaptação à realidade, né? Esses business model, o método Canvas, também vai funcionar para uma pequena empresa, né? Desde que bem gerido. E não só em empresas. Daí vamos falar aqui do empreendedorismo social. Então, o método de negócios, ele continua valendo, aquele modelo, né, de se criar uma matriz, de ver quais são as ações, as fraquezas e oportunidades. Isso vai valer para o teu empreendedorismo verde, vai valer para o teu empreendedorismo social. Então, é questão de se adaptar à realidade, seja da empresa grande ou pequena. Deputada, antes da gente encerrar aqui, eu queria voltar naquela questão do microempreendedor individual com algumas informações e queria que a senhora comentasse um pouco. Primeiro que aqui diz, em algumas informações, que 45% dessas pessoas trabalham em casa. E depois que a maioria deixou o emprego com carteira assinada para abrir o próprio negócio. E se a gente pensar, teoricamente, você largar um emprego com carteira assinada parece que é uma insegurança. Mas se a maioria faz isso, quer dizer que a gente tem aí uma grande oportunidade e um grande nicho, né? Eu vou levar dessa nossa noite de hoje, nesse nosso debate de hoje, professor, muito esse conceito de é preciso estar feliz no que faz, né? Que, de fato, nós somos melhores no que fazemos se a gente estiver feliz no que faz, né? É melhor ser um pipoqueiro feliz com ter uma pipoquinha lá para vender, fazer a melhor pipoca da cidade com um produto diferenciado. Eu gosto muito de um rapaz que vende amendoim, quem gosta de tomar uma cerveja ali no fim de tarde no mercado público, que ele vende um amendoinzinho torradinho ali, ele conversa com todo mundo, sabe o nome de todo mundo, e ele tem o típico perfil do empreendedor. Ele traz em inglês, o cardápio de amendoim ele tem em inglês. É bárbaro, né? Então, esse desafio que a gente tem de descobrir o que a gente realmente gosta de fazer e fazer muito bem o que faz, que seja vender amendoim no mercado público, talvez seja a grande chave do que a gente está discutindo na noite de hoje, né? Do que a gente está propondo aqui. Se nós somos infelizes batendo cartão 8 horas, tem que correr risco. E isso que a gente falou aqui reiteradas vezes, né? Tem uma época da vida que a gente está mais afim de se acomodar um pouquinho mais, né? Está mais afim de um outro tipo de emoção que envolve ver sessão da tarde, por exemplo, uma coisa assim, né? Mas tem um momento da vida que é para ralar mesmo, que é para passar trabalho, que é para cair, levantar de novo, se apaixonar, quebrar a cara, se apaixonar de novo. Tem um momento para a vida. E o bacana, por isso que talvez no Brasil os índices do empreendedor, do jovem e das mulheres andem muito juntos, né? Essa evolução que se viveu no Brasil nos últimos tempos talvez tenha muito a ver com isso, porque é um momento para as mulheres, mesmo as que não são tão jovens, é uma obrigação que a vida às vezes impõe de um novo formato de família, que ela passa a ser a única provedora e vai ter que ir para frente. Naquele negócio de ficar em casa já não dava mais, vai ter que dar conta de fazer. Então, esse momento novo que às vezes acontece na vida da gente, que é certamente na idade que vocês estão, mas às vezes também ao longo da vida se apresenta, é um momento importantíssimo para a gente ser empreendedor, e eu vou levar com muito carinho, professor, esse conceito que para mim ficou como conceito da noite, é descobrir
o que se gosta mesmo de fazer, onde a gente se encontra, onde é que as nossas habilidades melhor se aplicam, né? Às vezes eu, por exemplo, eu sou apaixonada por arte, né? Mas sou uma tragédia em qualquer coisa. Então, sei cozinhar é o que me basta, tá bom. Então, o resto eu vou apreciar uma boa música, como o Tonel nos presenteou na noite de hoje aqui, né? Então, de a gente descobrir o que realmente gosta de fazer. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? O programa de hoje vai ficando por aqui, mas se você perdeu alguma parte do Fala Jovem, ou se você quiser assistir novamente, é só acessar o site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O endereço está aí na sua tela, mas olha só, www.alesc.sc.gov.br, você clica em TVAL, lá tem programas, você vai encontrar o Fala Jovem, assim como também toda a grade da TVAL. Eu queria agradecer ao nosso querido Rodrigo Tonel pela presença, pela participação. Não sei se você tem telefone para contato, agenda de show, site, Twitter, Facebook, Instagram. Tem Facebook, pode procurar lá o Rodrigo Tonel. Geralmente eu faço divulgação dos meus shows lá pelo Facebook. E lá no YouTube também tu encontra alguma coisa procurando lá Rodrigo Tonel. Mas eu queria só lembrar de uma coisa na minha época de academia, porque apesar de ser músico, eu nunca parei de estudar não, gente. Eu fiz mestrado, inclusive, aqui na UDESC. Eu sou formado em administração também, professor. E eu costumava perguntar para os meus alunos, o que é que você sabe fazer de bom? Porque passa por aí o seu autoconhecimento. É dali, a partir dali, da sua habilidade maior, é que você vai começar a ter a ótima ideia sobre o seu empreendimento. Quer dizer, eu saí lá do banco da faculdade com aquela história do emprego formal, da carteira assinada, etc, etc, para sentar num banco de músico, cantar no microfone e fazer a melhor pipoca que eu sei fazer. Muito boa essa pipoca, muito boa essa pipoca. Eu queria agradecer também a presença do professor Eduardo Jara. Obrigado pela sua presença, suas considerações finais. Agradeço o convite, agradeço a iniciativa, a presença da deputada, que nos trouxe boas ideias também dos nossos próximos passos, e que esse nosso encontro tenha servido para regar a sementinha das ideias que estão aí na cabeça de vocês, né? Que 11% aqui vão obter sucesso. Claro, também gostaria de agradecer muito a sua presença, deputado Ângela Albino, por ter contribuído tanto e abrilhantado a nossa discussão. Obrigado pela presença mesmo e a gente espera encontrá-la mais vezes aqui no Fala Jovem, viu? Obrigada, gente. Obrigada pelo programa, que tem um perfil diferente, né? Dentro da TVAL tem um programa com outra dinâmica, faz muito bem. Convido que todas nós possamos despertar mais esse desejo de participar da vida política do país. É um momento muito importante, é importante a gente se sentir corresponsável pelo momento político do país. Parabéns a quem veio aqui. Muito obrigada ao UDESC de ter aberto esse espaço para o Parlamento Catarinense também poder estar aqui hoje e que a gente possa, na noite de hoje, cada vez mais, professor, caminhar para fazer o que nos faz feliz, né? Nas nossas pipocas, Tonel, que a gente seja muito feliz com todas elas. Olha, mas quem merece aplauso mesmo são vocês aqui da ESAG e da UDESC. Obrigado por terem nos recebido aqui hoje. Parabéns pelas perguntas e pela participação de vocês. A gente se encontra na próxima. E você aí de casa também, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. A gente volta na próxima edição do Fala Jovem. Um grande abraço. A gente fica com um pouquinho mais de Rodrigo Tonel. Tchau. Vamos lá. Vou cantar mais uma minha então, hein? Foi meu pai quem escolheu, vou viver perto do mar. E o destino me acolheu e em Floripa eu vim morar. Nessa ilha maravilha me criei e me formei. E hoje sou pai de família, minha ilha eu mudei. Na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar.